Em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o que a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Para te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o que a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Para te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Uma boa noite a todos os membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, membros especialmente da Congregação Cristo de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor desta congregação. Saúdo também a todos que nos visitam nesta noite, que se unem a nós aqui, de outras congregações, de diversas cidades. É bom vê-los aqui, sempre muito bem-vindos. É com grande alegria que semanalmente, toda quarta-feira, às 19 horas e 30 minutos, aqui nos reunimos. Ou seja, temos esse momento de encontro uns com os outros, o que é muito bom, e também assim um encontro na palavra do nosso Deus. Cada um no conforto da sua casa, junto dos seus queridos, pode assim estar se unindo com demais irmãos e irmãs, para que juntos possamos cantar, louvar a Deus, orarmos, estudarmos especialmente a sua palavra, pois justamente é uma noite de estudo bíblico, então esse é o nosso principal objetivo. Quero de forma especial, então, saudar o nosso presidente, o Lorivaldo Nilo Lamp, que saúda também a todos que participam do estudo nesta noite. Também a saudação especial ao Desmar Dente, que semanalmente também está conosco, a Marli Bernstein. Forte abraço, dona Marli. É muito bom estarmos juntos. A Sheila Hirte também aí, o Adilson, o seu esposo, demais queridos dessa família maravilhosa, a família Hirt. Também a saudação especial aí a dona Romilda Herker Binsfeld. E também um abraço aí ao seu esposo, Deus continue abençoando vocês ricamente. O Alexandre Gonçalves, forte abraço, Alexandre. Vilma Becker, boa noite. Márcia Bonenberg e o Jason também, forte abraço. Um abraço aí para a turma lá do Panelinha, doutor Maurício Cardoso, o Ruben Schmidt, a sua esposa Nilce e a Jennifer, e a jovem Jennifer, um abraço para vocês. Também Loina Bubbles Roots, satisfação, muito bem-vinda. E o Valdecir Machado Rodrigues, forte abraço, Valdecir, grande líder, grande homem de Deus. A Claudete Erdmann e os seus queridos, muito bem.
Bom estarmos juntos. Também Traula Kunzmann. Forte abraço, dona Traula. Satisfação aí, né? Um abraço para a senhora e seus queridos. Também que se unem sempre a nós. Também a saudação aí, o Rudi Lamp. Grande Rudi, né? Então Deus abençoe sempre. Adelar Freeling. O Alexandro, a Cristiane. Muito bem, né? A Patrícia, o Darcy, né? Um abraço para vocês. Danila Schneider, Eugênio. A Melânia Heringer e família. Muito bem, um abraço para vocês, né? Para todos vocês, Deus continue abençoando ricamente, né? Então tá certo, né? Um abraço também para o esposo. Semana passada estava de aniversário, né, o Fábio, né? Então parabéns para ele aí, meio atrasado aí, né? Mas um abraço para ele também. Lembrei agora, o Olávio Bals, também satisfação, muito bem-vindo. Claire von Millen, a Márcia Elisa Daman. Muito bom estarmos aqui nos reunindo. Ruby Bayer e os seus queridos, grande Ruby. Também Veridiana Schneider, Dona Hilga Ferrari, olha os manos Lampa aí, né? Que bênção, um abraço a todos. Gessi Folmer, Yasmini Bangeman, Jurema Schneider. Bom, gente, Deus abençoe sempre. Eloir Hirt, né? Tá certo? Eloir, né? O seu Ilmar, né? Grande abraço também aí a essa família maravilhosa. A Silvia Rauenstein, né? O seu Ayrton, forte abraço, né, para vocês. A Solange Terezinha Quinot, Elmira Merz, aí a pessoal aí do Larias, né? Muito bem, sexta-feira temos culto no Larias, que bênção, né? É a última sexta do mês, certo? Então temos culto aí no Larias, às 19 horas, 7 horas da noite, pessoal do Larias. Pode avisar, galera, tudo certinho, tudo pronto, tudo encaminhado para que possamos ter esse momento lá especial. Assim também teremos o culto, também amanhã à noite, em Cruzeiro do Sul. Então todos bem-vindos. Marina Trom, também um abraço. Marli Reisner Weber, né? Ok. Tá, o Astor da Silva, muito bem, Astor, grande Astor. Claudete Malman Blau, boa noite. Muito bem, Juliano está internado, né? Tá certo, Deus abençoe ricamente, fortaleça, fé, coragem, um dia de cada vez. Jesus é convosco, Ele muito vos ama, né? E Ele está sempre junto de vocês, em todos os dias, em todos os momentos. Forte abraço, Juliano, Jesus te ama e está contigo. Deus abençoe aí, Claudete, Blau e também os filhos, né? Toda essa família linda. Dona Verna Guitz, boa noite. Né? Bom estarmos aqui, Deus abençoe sempre. A saudação também da Dona Ilse Miller, o meu irmão Marcos Hartmann, lá de Horizontina. Forte abraço. Né? E nesse momento, então, queremos falar com nosso Deus, então, em oração. Vamos falar com Deus em oração, então, nesse momento, assim como estamos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, aqui nos reunimos nessa noite mais uma vez, e nós te louvamos pelo teu amor, pelo teu cuidado, por tua presença, por tuas bênçãos na nossa vida. Porque tu nos guardaste, protegeste, dirigiste e abençoaste também no decorrer desse dia e agora nos permitiste nos reunirmos para mais um estudo bíblico. Obrigado a Deus pelo teu amor e cuidado por nós e pelos nossos queridos. Queremos neste momento, ó Deus, te pedir fortalecimento da fé. Fortaleça a fé de cada um de nós. Em especial, colocar diante de ti a vida de cada um de nós. As ansiedades, as preocupações, os sonhos, os sofrimentos. Olha também especialmente para todos os enfermos. E aqui nesse momento, ó Deus, te pedimos pelo Juliano Blau, que aí está no hospital, também se unindo a nós nesse momento de estudo da palavra. Tu sabes, ó Deus, tudo da vida dele. Tu amas mais do que todas as pessoas juntas neste mundo. Ó Deus, a vida dele está nas tuas mãos. Te pedimos pelo seu restabelecimento, pela cura na luta do câncer. Mas se tu quiseres levar um dia que seja em Jesus para o céu, o novo céu e a nova terra. E aqui, enquanto estivermos, que jamais falte a força, o ânimo, a coragem, e que jamais deixamos de sentir o teu amor, o teu cuidado e a tua graça. E que o Juliano também sinta o teu abraço, a tua força, o teu amor, o teu cuidado. Assim também a Claudete e os filhos. Tu sabes também de todos os demais enfermos que também se unem a nós neste momento. Os teus filhos que sofrem pela doença. Ó Deus, neste momento te pedimos, olha misericordiosamente para todos.
Tu és a nossa esperança, em Ti confiamos, a vida, tudo que somos, tudo que temos. Também nesse momento, ó Deus, age em nós pelo Teu Santo Espírito, para que, firmados na fé, possamos crescer na prática da Tua vontade. E que os Teus mandamentos possam ser sempre muito especiais, muito importantes para nós. Que sirvam para nós de freio, espelho e norma. Ou seja, que nos dirijam para que saibamos assim como Te agradarmos e como permanecermos no caminho da salvação em Jesus. E assim melhor Te testemunharmos na igreja, na família e no mundo. Em nome de Jesus. Amém. Saudação especial também, então, nesse momento aí, né, ao Janir Miller, o César Bush. Grande abraço, César, para ti, para a esposa, para a filha. Né, Deus abençoe sempre e os fortaleça também. Muito bom estarmos aqui nos reunindo, então, neste momento, para estudarmos assim juntos a palavra, então, do nosso Deus. Queremos, em preparação ao momento, cantarmos o hino 53 do Inário, Louvai ao Senhor. Hino 53, Pai, por Teu Filho Salvador. Pai, por Teu Filho Salvador, dá-nos a consolação do Teu amor. Pai, santifique o nosso ser e conduz-nos conforme o Teu querer. E vamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor. Pai, o Teu Filho nos uniu no Calvário, sobre a cruz nos redimiu. Pai, somos gratos pelo amor, pela graça no perdão consolador. E vamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor. Muito bem, então, neste momento, lembro o tema do estudo dessa noite. Então, nós, nesta noite, vamos estudar a conclusão, então, dos mandamentos. Então, a conclusão dos mandamentos. Lembro que Deus, Ele, no seu amor e graça, libertou o povo da escravidão do Egito e dirigiu esse povo, através do deserto, rumo à terra prometida. E no deserto, tocados no amor e na graça de Deus, no cuidado de Deus, o povo quis justamente uma aliança eterna com Deus. E Deus, assim, então, no seu amor e graça, vai ao encontro desse povo e, por intermédio de Moisés, concede a eles, então, os santos mandamentos. Os santos mandamentos que estão divididos em capítulo 20 e Deuteronômio, no capítulo 5, onde aparece, então, a repetição dos mandamentos na Bíblia. E os mandamentos estavam divididos em duas tábuas. A primeira tábua são os mandamentos que se referem e dizem respeito à nossa relação. Uma pequena falha técnica aqui no estúdio da congregação, talvez aí na sua casa também, então, retornando. Então, Deus colocou, então, os mandamentos para nós em duas tábuas. E na primeira tábua da lei, então, consta o primeiro, o segundo e o terceiro mandamento. Então, os 3 primeiros mandamentos. E na segunda tábua, do 4º ao 10º mandamento. E eu chamo a atenção nesse momento, para o texto, então, de Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 1 até o versículo, eu destaquei todo o capítulo 20, mas primeiramente aí o texto de Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo, então, de número 21.
Então, Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo de número 21, primeiramente, destacando, então, para esse momento inicial, então, desse nosso estudo que tem como tema a conclusão dos mandamentos. Então, diante disso, eu vou convidar o nosso estudante de teologia, o Gabriel Fernando Hartmann, para vir até aqui diante de vocês e ler, então, esse texto indicado. Êxodo, capítulo 20. Deus falou, e foi isso que ele disse: Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Porém sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. E abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana. Mas o 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém. Não cobice a casa de outro homem, não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. O povo ouviu os trovões e o som da trombeta e viu os relâmpagos e a fumaça que saía do monte. Então eles tremeram de medo e ficaram de longe, e disseram a Moisés: Se você falar, nós ouviremos, mas se Deus falar conosco, nós seremos mortos. Então Moisés respondeu: Não tenham medo, pois Deus só quer pôr vocês à prova. Ele quer que vocês continuem a temê-lo, a fim de que não pequem. E o povo ficou em pé de longe, e somente Moisés chegou perto da nuvem escura onde Deus estava. Então o Senhor ordenou que Moisés dissesse aos israelitas o seguinte: Vocês viram que lá do céu eu lhes falei: Não façam deuses de prata ou de ouro para adorá-los, ao mesmo tempo que vocês adoram a mim. Façam um altar de terra para mim e em cima dele ofereçam as suas ovelhas e os seus bois como sacrifícios, que serão completamente queimados e como ofertas de paz. Eu separarei lugares para que neles vocês me adorem, e nesses lugares eu me encontrarei com vocês e os abençoarei. Se fizerem um altar de pedras para mim, não usem pedras cortadas com ferramentas, pois na construção do meu altar não poderão ser usadas pedras cortadas com ferramentas. Não façam o meu altar com degraus, porque se fizerem, a nudez de vocês vai aparecer ali. Muito bem, então lido o texto de Êxodo capítulo 20, do versículo 1. Então o Gabriel leu então até o final do capítulo, leu todo o capítulo. Então, relembrando então os mandamentos nesse momento, O primeiro mandamento, Deus diz: olha, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, não faço imagem de escultura parecida com nada que é em cima no céu. Ou seja, pessoas que já morreram, anjos. Ou poderíamos pensar aqui o sol, a lua, as estrelas, ou nesse céu que nós olhamos. Não fazer imagem parecida com nada, ou seja, o que há aqui na terra, ou nas águas, debaixo das águas. E muito menos se ajoelhem
né, diante dessas imagens e as adorem ou orem para elas, porque justamente, né, render culto também diz respeito a orar, confiar, pedir ajuda, ou seja, adorem só a Deus. Ou seja, nada de idolatria grosseira nem de disfarçada. Deus precisa ser a coisa mais importante da nossa vida. Ou seja, Deus é o mais importante para nós, é a coisa mais importante para nós. O segundo mandamento, né, não usar o nome de Deus em vão, ou seja, não usar o nome dele para quê? Para amaldiçoar, jurar, praticar a feitiçaria, mentir ou enganar. Usar apenas para orar, louvar e agradecer. E o terceiro mandamento, santificar o dia do descanso. Ou seja, Deus, no Antigo Testamento tinha que ser o sábado, agora nós sabemos, tanto faz o dia. Mas Deus quer que a gente tenha um descanso santificado. E isso acontece somente na palavra. O dia preferido desse descanso santificado é o domingo, para a maioria, porque Jesus ressuscitou no domingo. Mas em Romanos nós lemos que tanto faz o dia. Se decidirmos que for a segunda ou que for o sábado, ok. Mas não vamos condenar quem pensa diferente, porque Deus nos ensina isso na Bíblia. E ninguém faça leis para você sobre o que devem comer, beber, a festa da lua nova, o sábado ou qualquer outra coisa. Tudo isso era sombra daquilo que haveria de vir. A realidade é Cristo. E o quarto mandamento, honrar pais e superiores. Honrarás a teu pai e tua mãe para que vás bem vivas muito tempo sobre a terra. Ou seja, é o único mandamento que tem uma promessa. Não mate, é o quinto mandamento. Não matarás. Nem pensamentos, nem palavras, nem atitudes. Não cometa adultério, nem pensamentos, palavras, atitudes. Não roube. Ou seja, do suor do rosto comerás o pão. É forma honesta, honrada por Deus. Não dê falso testemunho contra ninguém. Ou seja, desculpar, falar bem, interpretar tudo da melhor maneira é um desafio continuado. Não cobiçar nem casa, nem mulher, nem empregados, nem nada que seja do próximo. Mas fazer tudo para que aquilo que é do próximo seja preservado, seja valorizado. Então, conforme os dois últimos mandamentos. Nem sob aparência de direito buscar tirar o que é do próximo. Ou seja, porque aquilo que é do próximo também é sagrado e deve ser respeitado, guardado e cuidado. Bom, e quando pensamos agora nos mandamentos, nós podemos pensar assim agora, nesse estudo de conclusão, uma pergunta importante para nós é que nota nós tiramos cumprindo os mandamentos de Deus? É uma pergunta que não pode faltar no estudo de hoje. Que nota você tira cumprindo os mandamentos de Deus? Agora nós já estudamos, passamos os mandamentos, vários estudos. Então, se alguém perdeu algum desses estudos, pode só voltar lá no Facebook ou lá no canal do YouTube, onde eles estão, meu canal do YouTube, onde eles estão disponibilizados, pode assistir esses estudos. Agora, que nota você se dá cumprindo os mandamentos de Deus, querido irmão, querida irmã? Talvez muitos vão lembrar dessa pergunta, pois já fiz ela em muitos momentos. E é uma pergunta muito importante, certo? Que nota você se dá? O estudo é de conclusão, Muito bem. Então, que nota você se dá cumprindo os mandamentos de 0 a 10? Já pensou na tua nota? Pensou na tua nota? Que nota você se dá cumprindo os mandamentos de Deus? Deu a nota? Ok. Muito bem. Então, agora, que nota Deus nos dá cumprindo os mandamentos de Deus? Que nota Deus dá para nós cumprindo, então, os mandamentos de Deus? Então, abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, o versículo de número 10. Tiago, capítulo 2, o versículo 10. Que nota você se dá cumprindo os mandamentos de Deus? Você já deu a nota, certo? Agora, que nota Deus te dá cumprindo os mandamentos? Tiago 2,10, achou o texto aí? Então, convido o Gabriel para ler para nós. Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Eu vou pedir para ele reler de novo. A pergunta é: que nota Deus dá para nós cumprindo os mandamentos? Vai lá, Gabriel. Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Ok, muito bem. Então, qual é a nota que Deus nos dá? Você captou aí a resposta? Que nota Deus nos dá? Nota 0 Deus nos dá. Puxa, 0? Sim. Porque quem quebra um mandamento da lei é culpado de quebrar todos os mandamentos. Então, a nossa nota cumprindo os mandamentos é 0.
E uma outra coisa importante nesse momento a destacar é o seguinte: só quem tem 10 vai para o céu. E agora? Só quem tem 10 vai para o céu. Diante de Deus, é 10 ou é 0. Que nota Deus nos dá cumprindo os mandamentos? Porque nós pecamos em pensamentos, palavras e atitudes, né? Deus nos dá 0. Um pecado só já nos dá o 0. E agora? Só quem tem 10 vai para o céu. Como é que ficamos diante disso? E agora, queridos irmãos? Então estamos perdidos? Talvez alguém pense e diga, puxa, mas então ninguém vai para o céu, vai todo mundo para o inferno. Por si só, essa é a realidade. Ninguém, por si só, vai para o céu. Todos, por si só, irão para o inferno. Eu lembro aqui nesse momento também de outros textos bíblicos, né? Destaco aqui nesse momento Romanos capítulo 6, o versículo 23, um texto assim bem importante que nos ajuda a avaliar essa realidade. Romanos capítulo 6, o versículo 23. Convido também o Gabriel para ler para nós, então, Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ok, muito bem. O salário do pecado é a morte. Então, para a gente ver, avaliar justamente essa questão, né, precisamos lembrar o seguinte: todos nós é nota 0, né? E é por isso que nós todos vamos morrer. A consequência última, né, do pecado aqui na Terra é a morte terrena e a morte eterna. Essa é a realidade de todo ser humano por si só. Por quê? Porque, infelizmente, ele é pecador e, por mais que se esforce, ele não consegue cumprir a lei perfeitamente. Aliás, ele já nasce com uma nota 0. Porque no Salmo 51,5, lá nós lemos: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, nós já somos pecadores. Desde quando? Desde quando nós somos pecadores? Desde quando nós já temos a nota 0? Desde a concepção. Lá no ventre da nossa mãe. E sujeitos à morte, já desde o ventre materno, porque somos pecadores. Porque filho de pecador, pecador é. É o chamado pecado original, é o pecado hereditário, que passa de pais para filhos. Então os filhos, eles já são concebidos e nascem em pecado. Né? E se fosse por si só, estariam perdidos e condenados para sempre. Ou seja, sem chance de salvação. Em Eclesiastes, capítulo 7, o versículo de número 20, temos uma palavra também muito importante neste momento para nós. Eclesiastes, capítulo 7, o versículo 20. Eclesiastes, capítulo 7, o versículo de número 20. O texto diz: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Ou seja, tem algum homem justo na terra que faça o bem e que não peque? Não, não há. Não há na terra homem justo que faça o bem e que não peque. E um outro texto muito importante nesse momento é 1 João. Abram a Bíblia, então, em 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, o versículo 8 ao versículo de número 10. É um texto muito importante também, então, para nós, neste momento. Então, convido o Gabriel para ler para nós. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua mensagem não está em nós. Ok, então se nós dissermos, insistirmos, olha, eu não sou pecador, então na realidade nós estamos mentindo. Né? Mentindo contra Deus. Se dizemos que não somos pecadores, ou se dissermos que não temos pecados, estamos mentindo. Fazemos de Deus um mentiroso, porque o próprio Deus diz para nós que nós somos pecadores por nós próprios. Já desde a concepção. Portanto, por nós próprios estaríamos perdidos e condenados para sempre.
ao inferno no final, a morte terrena e eterna. E aqui neste mundo, uma vida longe de Deus, sendo inimigos de Deus. Ou seja, caminhando para a desgraça eterna e vivendo aqui as consequências do pecado sem a presença de Deus, sem o seu amor, o seu cuidado, a sua benção. Né? Agora, essa é a realidade natural, ou seja, uma consequência natural em função dos nossos pecados. É a realidade humana. Agora, que bom que Deus, no seu amor e graça, não nos deixou com a nota zero indo para o inferno, e não nos deixou aqui para sofrermos as consequências do pecado que está sobre todos. E a gente sabe que o envelhecer é uma morte lenta, é um morrer devagar, é uma consequência do pecado. As tribulações, as epidemias, as pandemias, as doenças, as maldades, e todo o pecado é uma consequência natural justamente do mundo maldito por causa do pecado. A terra é maldita por causa do pecado, por causa do pecado que nós seres humanos trouxemos. Foi nós que damos as costas para Deus, para o paraíso. Né? Mas Deus, no seu amor e graça, não nos abandonou. O que ele fez? Assim como ele libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, e levou pelo deserto da vida, entre meias tribulações, rumo à terra prometida, ele também vem e nos liberta da escravidão do diabo, do mundo e da carne. Ou seja, o que é que Deus fez? O texto antes de Romanos, né, que nós já lemos, ele também já falou alguma coisa sobre isso. Né? O que o texto diz? O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus. E o próprio texto de 1 João, que nós também lemos, né? Ou seja, se dizemos que não temos pecados, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. E 1 João, capítulo 1, versículo 7 diz, ou seja, porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. E em João, capítulo 13, o versículo 16, nós lemos, porque Deus amou o mundo tanto, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez é um versículo que você sabe de cor. Deus amou o mundo tanto, ou seja, ele nos ama tanto, que mesmo que depois que ele criou o paraíso e nos botou aqui para sermos felizes para sempre, termos o céu na terra e optamos pelo pecado, ele não nos abandonou e não desistiu de nós, mas já foi ao encontro de Adão e Eva e disse que viria um descendente da raça humana que seria picado no calcanhar, ou seja, seria mordido pela serpente e o diabo, ou seja, teria que morrer, mas que ele achataria a cabeça da serpente, ou seja, lá na cruz, quando ele disse, está a cabeça da serpente, o diabo, ou seja, e no domingo da Páscoa ele provou a sua vitória sobre o pecado, a morte e o diabo. E ele mostrou que em Jesus Cristo somos mais do que vencedores. Ou seja, o que Deus fez em Jesus para nós. Ele estúdio, mais uma falha técnica, né, tentando reconectar. Hoje, então, uma fragilidade. Né, a internet um pouco mais frágil, então, no dia de hoje. Né? Mas que bom que você está aqui, querido irmão, participando desse momento. Ou seja, então, em Jesus, Deus tirou o 0 e deu o 10 para todos nós. Nos deu nota 10. E quem tem 10 vai para o céu na hora da morte. Quem tem 10, ou seja, quem está com Jesus tem 10 e tem Deus consigo aqui em todos os dias e momentos. Quem tem 10 na hora da morte vai para o paraíso, porque Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Quem tem Jesus tem 10 e é filho de Deus. E Deus está consigo aqui em todos os dias e momentos, ajudando, protegendo, dirigindo e abençoando os passos e a vida, querido irmão. Se você crê que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que por ti ele cumpriu todos os mandamentos perfeitamente, e pagou todos os teus pecados, você será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, somos
marcados no sangue de Jesus, numa aliança eterna para sempre. No Antigo Testamento, Deus mandou circuncidar os meninos no 8º dia. Era um corte com derramamento de sangue. Hoje, Jesus mandou batizar todas as nações, não no 8º dia, mas o quanto antes melhor. Ou seja, ele não disse com que idade, e não disse só os meninos, mas ele disse todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, portanto, na hora da morte em Jesus, porque Deus nos deu 10 em Jesus, nós temos o céu. Porque aqui na vida Deus está conosco sempre. Em Jesus você pertence à única igreja que salva, a igreja invisível, a Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, que nós confessamos, então, lá no Credo Apostólico, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Ou seja, nós temos a certeza da vida eterna, não só para a alma, mas também para o corpo. Nós cremos na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Não permita que alguém venha lhe ensinar algo contrário daquilo que Jesus lhe concede. Não permita que você venha, trazer dificuldades à ação do Espírito Santo para você e você comece a acreditar em outras coisas, né, diferentes destas que Jesus ensina e quer lhe dar a certeza e quer que você creia, então, de todo o coração. Então, creia em Jesus. Lembre, em Jesus, Deus tirou o 0. A nota 0. Te tirou do rumo do inferno. Te deu 10. Te botou no rumo do céu, da terra prometida, no deserto da vida. Ou seja, quando você tiver que passar pelo fogo ou por águas profundas, ou tribulações, ou mares agitados, ventos fortes, Deus está contigo. E você não está sendo castigado por causa dos teus pecados, porque Jesus já foi. Podemos, ora, sofrer consequências dos nossos pecados. Alguns entendem, ora, que Deus está descarregando a sua ira quando nós sofremos. Aqui passamos tribulações. Isso não é a verdade. Porque o raio da ira de Deus foi descarregado em Cristo lá na cruz. E aqui nas tribulações e consequências dos pecados, Ele está conosco em todos os dias, em todos os momentos. Então nos ajudando, protegendo, dirigindo e abençoando os nossos passos e a nossa vida. Convido você também a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo de número 10. Efésios, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo de número 10. Um texto bem oportuno para essa Semana da Reforma, quando nós comemoramos, celebramos mais um ano, né? Lembrando que 31 de outubro de 1517, nas portas da igreja do castelo de Wittenberg, ou seja, na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, Martinho Lutero pregou as chamadas 95 teses ou contestações, ou seja, sendo instrumento da restauração da verdade do Evangelho, da salvação pela graça de Deus. Especialmente, um dos versículos muito importantes para Lutero foi Romanos 1,17, o justo viverá por fé. Agora eu convido o Gabriel para ler um outro texto que justamente nos dá essa certeza também, né, que somos salvos pela fé. Não é por cumprir os mandamentos, porque nós é nota 0 cumprindo os mandamentos. E não é também por obras. Gabriel, Efésios 2, 8 a 10. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Pela graça, querido irmão, querida irmã, você é salvo. Pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus. Que bênção! Quanto nós temos para celebrarmos, para festejarmos, não é verdade? Olha só, por graça, Jesus fez aquilo que nós não podemos fazer. Por isso que Jesus ele tinha que ser Deus e homem, verdadeiro Deus. Por quê? Para expiar a ira de Deus. Para vencer por você o pecado, a morte e o diabo. Se ele não fosse verdadeiro Deus na concepção, mesmo que foi pelo Espírito Santo, ele já seria pecador. Ou seja, como foi pelo Espírito Santo,
ou seja, ele teve a natureza divina, e já dentro da matéria humana de Maria, pecadora como todos os seres humanos, Cristo venceu na sua natureza divina já o pecado na natureza humana na concepção. Olha que maravilhoso isso. Ele já venceu o pecado na concepção e a vida inteira e não pecou. Ele venceu a morte. No domingo da Páscoa ele ressuscitou e assim nós também com ele um dia ressuscitaremos. Ou seja, das cinzas vamos ressuscitar, porque Deus vai reconstruir o nosso corpo à semelhança do corpo de Cristo na ressurreição. Né? E venceu o diabo. Que chance nós teríamos contra o anjo mais poderoso que Deus criou, que é o diabo? Mas Jesus, como Deus, espiou a ira de Deus, olhou a nossa conta, porque cada pecado tem o tamanho de Deus. E Jesus, como Deus que é, ele venceu o pecado, né? Venceu a morte e venceu o diabo. Como homem, verdadeiro homem, porque se ele não fosse verdadeiro homem, não poderia ser o teu e o meu Salvador. E aí, como verdadeiro homem, ele assume o nosso lugar, diante da santidade de Deus, porque Deus criou o homem santo e disse, santo sereis, porque eu, vosso Deus, sou santo. Então nós precisamos ser santos diante de Deus. Então Jesus nos santificou. Na ação do Santo Espírito fomos postos em Jesus, já por ocasião do batismo, e fomos assim santificados no sangue do Cordeiro Jesus Cristo, sacrifício perfeito, o sacerdote eterno. O grande sacerdote da ordem de Melquisedeque, ou seja, o chefe dos sacerdotes, o maior dos sacerdotes. Ou seja, Jesus Cristo, então, fez o sacrifício perfeito. Ou seja, ele cumpriu os mandamentos e pagou os pecados. Todos os outros sacrifícios, né? Tudo aquilo que o povo fazia, desde as ofertas, o batismo tinha derramamento de sangue, a Santa Ceia tinha derramamento de sangue, as restrições sobre comida e bebida, o sábado, tudo eram sombra de Jesus e apontavam para Jesus. E por isso que quando Jesus veio, a cortina do Santo dos Santos no templo se partiu de alto a baixo, e Deus mostrou que deixou de haver a necessidade de olharmos agora para as sombras, porque olhamos para Cristo, a salvação prometida e agora realizada para o mundo, a prova maior, então, do amor de Deus. E agora, pela graça de Deus, vocês são salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós. Não é por obras, para que ninguém se glorie, se ache melhor. Não é porque nós fazemos alguma coisa diante de Deus, diante do próximo, não. Porque um pano sujo não pode limpar vidraça. Um pano sujo, aquele pano, tapete da porta da casa de vocês, não serve para limpar e enxugar os olhos. Poderíamos usar o exemplo do omelete, vários ovos, né, fazendo um omelete, e de repente o 12º é podre. Quem vai querer aquele omelete? Ninguém. Ou seja, aquele ovo compromete todo o omelete. Ou seja, um pecado nosso nos compromete por inteiro e não nos limpa. Somente essa certeza. Agora, por Jesus, você pode viver a certeza do céu e a certeza que você é filho de Deus e está aqui para sempre. Vou convidar agora o Gabriel para ler para nós um texto muito importante que também destaquei no convite que foi enviado para vocês para o estudo dessa noite, que foi divulgado aí nas redes sociais. Romanos capítulo 3, do versículo 19 ao versículo de número 31, texto que é muito importante também, e que fecha como uma luva para o nosso estudo, então, nesta noite. Então, Romanos, capítulo 3, do versículo 19 até o versículo de número 31. Convido o Gabriel para vir até aqui. Romanos 3, 19 a 31. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus.
Mas, pela graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício, para que pela sua morte na cruz Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé, e não por fazer o que a lei manda. Ou será que Deus é somente Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos não-judeus? Claro que é. Deus é um só e aceitará os judeus na base da sua fé, e também aceitará os não-judeus por meio da fé que eles têm. Será que isso quer dizer que por causa da fé nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor. Muito bem, queridos irmãos, o texto é claríssimo, ou seja, não é pela lei que Deus aceita as pessoas, porque ninguém cumpre a lei. Lembra, um mandamento, quando pecamos contra um mandamento, pecamos contra toda a lei. Mas nós somos salvos por meio de Cristo. Ou seja, pela sua graça, sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. É interessante, alguns acham que precisam andar de joelhos, censurar, penalizar, ou para ser salvos precisam ir na igreja, levar ofertas. Alguns até negociam com as ofertas bênçãos de Deus, saúde, cuidado, libertação e assim por diante, para serem salvos. E nós sabemos que não é assim. Somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, é Jesus que nos torna árvores boas, que nos faz pertencer à Santa Igreja Cristã, comunhão dos santos. Agora, nesse dia 31, são 504 anos que oficialmente existe a Igreja Luterana no mundo, em que celebramos a restauração do Evangelho, a mensagem da graça de Deus em Cristo. É por isso, queridos irmãos, que a gente não ora por quem já morreu. Lembramos que se aproxima finados daqui uns dias, né? Por que nós não oramos por quem já morreu? Porque na hora da morte, em Hebreus nós lemos, nos importa morrer uma só vez, depois disso o juízo, céu e inferno. Na hora da morte, a alma da pessoa já vai para o inferno, e não tem vela, não tem oração, não tem nada que tire a pessoa de lá. Agora, claro que nós podemos, e nós vamos no cemitério, levamos flores, lembramos nossos entes queridos, limpamos as sepulturas. Isso faz parte da vida de muita gente. Bom, nós oramos, mais uma falha, um pequeno corte aí na internet, uma queda, mas voltamos aí, com a graça de Deus. Ou seja, nós vamos aos cemitérios, fazemos homenagens, lembramos nossos entes queridos, e podemos até orar lá, mas nós oramos a Deus agradecendo talvez pelo pai, pela mãe, pelo vô, pelo tio, pelo esposo, pela esposa, ou pelos filhos que tivemos. Mas nós não pedimos por eles lá no céu, porque o céu não precisa melhorar. E se a gente orar ou acender velas lá no inferno, né, o inferno não vai ficar menos ruim. O céu não vai ficar melhor. Aliás, isso será uma ofensa para Deus, que faz tudo perfeito. Então já nós não fazemos isso. Assim como também não vamos andar de joelhos, nos surarmos, ou irmos na igreja, ou levarmos ofertas para negociar bênçãos de Deus. Mas Jesus diz que a árvore boa produz bons frutos. Então por que nós vamos na igreja? Por que é que nós oramos? A oração para nós não é um castigo para pagar pecados, ou seja, a oração é uma forma pela qual nós conversamos com Deus. Nós cultuamos a Deus com a oração. A gente rende louvor e graças a Ele na oração, e a gente apresenta as ansiedades, as preocupações e os sonhos. Em nome de Jesus, as orações elas são ouvidas e são consideradas. Ora, Deus diz sim, às vezes diz não, às vezes Ele diz espera. Porque a Bíblia também diz que assim como há um só Salvador, que é Jesus,
Há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Ou seja, ninguém pode nos mediar junto de Deus. Conforme nós lemos também em Timóteo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Ou seja, ninguém mais pode levar nossos pedidos até Deus, exceto Jesus. Ou seja, há um só Deus e uma só pessoa. 1 Timóteo capítulo 2, o versículo de número 5 diz: existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com seres humanos. Ou seja, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Se você tem dúvidas sobre isso e acha que alguém que já morreu possa lá nos mediar junto de Deus, quem sabe um vô, uma avó, ou quem sabe alguém outro que já esteja lá na eternidade possa pedir por nós junto de Deus, está errado. Isso é uma ofensa a Jesus. Isso é diminuir e tirar os méritos da obra de Cristo. Ou seja, isso é um grave pecado, uma ofensa a Deus. Porque é em Jesus que nós fomos reconectados com Deus. Ou seja, uma só pessoa que não é Deus com seres humanos, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. E esta foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. É interessante. Agora, destaco aqui em Êxodo capítulo 20, aquilo que seria a própria conclusão dos mandamentos. E vocês já vão entender por que explicar e relembrar todas essas coisas na conclusão dos mandamentos. Em Êxodo capítulo 20, eu vou pedir para o Gabriel reler para nós o versículo 4 e o versículo de número 5. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Ok, né? Essa é a conclusão dos mandamentos, que já aparece logo no primeiro mandamento. Por quê? Todos os demais mandamentos estão conectados e ligados ao primeiro. Se cai o primeiro, cai tudo. E por isso, logo diante do primeiro mandamento, está também a conclusão de todos os mandamentos. E o que diz a conclusão de todos os mandamentos? Talvez alguns lembrem aí até de cor do catecismo, né? O que é bom. O que diz Deus de todos esses mandamentos? Ele diz: eu, o Senhor, teu Deus, sou o Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Daqueles que me aborrecem, né? E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O texto diz aqui que Deus, né, ele pode castigar até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. Mas ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ok, agora diante disso uma pergunta importante. Puxa, agora Deus pode me castigar por causa do meu avô, do meu pai, meu avô, meu bisavô, meu trisavô, ou tataravô? Será que eu posso ser castigado por causa dos meus antepassados, pelos erros que eles cometeram? Ou seja, já não basta os meus erros e pecados, ainda os pecados de gerações passadas? Eu vou convidar o Gabriel para ler para nós Ezequiel, capítulo 18, o versículo de número 20. E convido você também, né, a achar essas palavras, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Ezequiel, capítulo 18, o versículo de número 20. Um texto muito importante, e ali nesse texto nós temos justamente a resposta, né, para essa questão, né? Ezequiel 18, o versículo 20. Pode ler, Gabriel. Aquele que peca é que morre. O filho não sofrerá por causa dos pecados do pai, nem o pai por causa dos pecados do filho. A pessoa boa será recompensada por fazer o bem, e a pessoa má sofrerá pelo mal que praticar. Ok? Então a pergunta era: eu vou ser castigado pelos pecados do meu pai? Ou dos meus filhos? Será que eu vou ser castigado pelos pecados dos meus avós, os meus antepassados? O texto diz: a alma que pecar é essa que vai morrer. Né? Nós não vamos, o filho não levará a iniquidade então do pai. Não vem com essa conversa de que, né, o pai ou a mãe comeu uvas verdes, né, e trouxe prejuízo lá para os dentes do filho, ou vice-versa, antepassado, para trás ou para frente. Olhando para a questão, então, justamente diante de Deus, né, a questão da lei de Deus, os mandamentos de Deus. Ou seja, a alma que pecar morrerá. Então, se você seguir as coisas erradas dos teus antepassados, aí sim,
Deus vai cobrar de você, você vai responder justamente por isso. Ou seja, o pecado te condena, se você seguir as coisas erradas dos seus antepassados. E mais, ao que mais é dado, mais será cobrado. É muito, muito importante isso também. Se Deus te deu mais oportunidades, né, de conhecer as verdades de Deus e você despreza elas, Deus vai cobrar mais de você fazendo o mesmo erro dos teus antepassados. Por quê? Porque você teve mais oportunidades. Ao que mais é dado, mais será cobrado. Ou seja, sem Jesus todos vão para o inferno. Agora, aquele que esteve sempre nos bancos da igreja e teve muitas oportunidades, vamos dizer assim, de ouvir de Jesus, Deus vai cobrar mais nessa medida. Ou seja, ao que mais é dado, mais será cobrado, mais Deus espera, certo? A gente olhando assim a questão do peso do pecado também diante de Deus, porque Deus é justo, né, nos pesos e nas medidas, ou seja, em todas as coisas. Mas você então não precisa se preocupar que vai sofrer pelas consequências dos pecados dos seus antepassados, a não ser que você faça e siga as coisas erradas deles. Do contrário, não se preocupe com isso, porque em Jesus você já está livre da condenação da lei, ou seja, a lei não te condena mais. Tanto que quando nós morrermos, né, a Bíblia diz assim, né, que então aquele que morre, ou seja, quem está em Cristo, já não tem mais condenação. Ele quando morre já vai da morte para a vida. Ou seja, quem é que vai a juízo? Aquele que é pecador. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado porque não crê no Filho único de Deus. Então essa é a verdade, né? Ou seja, quando a pessoa morre, né, aquela que está em Jesus, ela já não é julgada porque ela não tem pecados mais sobre ela. Porque Jesus já foi condenado pelos pecados da humanidade. E aí nós já entramos, né, passamos da morte para a vida, ou seja, a alma já vai direto para o céu. E no dia derradeiro, apenas temos a confirmação do juízo de Deus, ou seja, pela lei todos estão debaixo do juízo de Deus. E quando a Bíblia fala que todos serão julgados, ela justamente diz isso. Mas quem está em Cristo já está julgado, porque Jesus já resolveu o problema da lei. Não esqueçamos isso. E agora uma pergunta que não pode calar, então, nesse momento final do estudo, de conclusão. Puxa, pastor, estudamos tantos os mandamentos e agora a gente vê que os mandamentos não salvam ninguém, aliás, nos condenam, mas servem para quê? Jesus já resolveu o problema, cumpriu os mandamentos por nós, pagou todos os nossos pecados, já temos a certeza do céu, da salvação, da vida eterna, e agora quando nós vamos na igreja, nós vamos para orar, louvar e agradecer, não vamos para comprar bênçãos. Quando nós vamos na igreja, nós vamos para agradecer e ser ofertas, né, para render graças ao nosso Deus. E Deus, no seu amor e graça, nos abençoa ainda mais e mais. É verdade, temos orientações e conselhos e buscamos seguir, e Deus, que muito nos ama, abençoa mais e mais. Então, para que servem os mandamentos, pastor? Bom, os mandamentos servem então para três coisas. Após mais uma queda na internet, né? Eles servem para nós de freio, espelho e norma. Para que servem os mandamentos? Para que eles nos servem? Eles servem de freio, espelho e norma. Né? Espero que todos consigam aí reconectar, retornar então ao estudo com mais essa queda, né, que tivemos aí na internet. Né? Lamentamos isso. Então na noite de hoje, né? Ou seja, mas então para que servem os mandamentos? Serve de freio, espelho e norma. Freio, espelho e norma. E todos os mandamentos Jesus resumiu no amor. Uma só palavra, amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, os mandamentos não são castigo, mas eles se resumem no amor. Nós que reconhecemos o amor de Deus, queremos seguir as orientações e conselhos para seguirmos com Jesus e não perdermos a salvação. Para que serve um freio do carro? Ou seja, ninguém quer andar num carro sem freio, porque o acidente está por um fio. Imaginar andar num carro sem freio, não dá. Então, o freio da lei de Deus nos impede das más ações, de racharmos a cara, nos destruirmos. Então, os mandamentos servem para nos segurar e são um freio também para o mundo e permitem que a vida continue na terra. Espelho mostra a nossa realidade pecador e a necessidade de Jesus. Ou seja, sem Jesus estamos perdidos. Embora que quando olhamos para o retrovisor do carro, a gente se orienta melhor também para frente, para dirigir e seguir firme na vida,
na ação do Espírito de Deus. E o terceiro uso da lei é norma. Mostra o melhor caminho para a gente viver e ser feliz. Talvez são ensinamentos que você já tenha aprendido então no catecismo. Lembre, para que servem então os mandamentos, já que eles não nos salvam? É só Jesus que salva? Nós lembramos que eles se resumem no amor. E quando Deus diz certas coisas, não é para o nosso mal. Talvez a gente entenda como um peso, um castigo, quando se fala mandamentos, né? Talvez as pessoas já entendem de uma forma negativa. Mas eles, lembrem, não esqueçam, eles se resumem no amor. Por quê? Porque eles nos servem de freio, espelho e norma. Nos mostram como podemos, de fato, manifestar o amor a Deus sobre tudo. Como podemos melhor manifestar o amor para com o próximo. Como podemos seguir para vivermos melhor e mais felizes. Em Jesus Cristo, querido irmão, querida irmã, você tem 10 cumprindo os mandamentos. Deus sempre, quando olhar para você, vai olhar através de Jesus e não vai ver os pecados. Ele nos vê como santos de Deus, como amados e queridos. Ou seja, como um salvo de Deus. E em Jesus, aquilo que você faz é agradável a Deus. Ou seja, Deus se agrada das coisas boas que estão de acordo com a vontade de Deus que você faz. Diante de Deus na igreja, na família e no mundo. Cristo para todos. Cristo, a maior prova que Deus te ama. A prova que Jesus está contigo. E que na morte não há o que temer. E nem no sofrimento e na dificuldade. Porque Jesus, Ele é amor. A revelação pura. O amor eterno de Deus por você e por mim. A certeza de que um dia, mesmo agora no deserto, nós vamos passar. E vamos estar na terra prometida, no novo céu e na nova terra. E se aqui nesse mundo tem lugares paradisíacos, imaginem aqueles que nós vamos estar convivendo, ou seja, vamos usufruir lá no céu. Siga com Jesus e siga bem. E você é convidado a estar conosco na semana que vem, na próxima quarta-feira, né, neste mesmo horário, né, para estudarmos a palavra do nosso Deus. E queremos, né, adentrarmos na semana que vem, né, iniciarmos o credo apostólico, queremos estudar, né, o credo apostólico, né, então será a nossa nova temática, o nosso novo desafio, aí na sequência de estudos, e você é convidado então a participar conosco. Lembro que com relação a avisos, então, também destaco ainda o seguinte: amanhã de noite, 20 horas, temos culto em Cruzeiro do Sul, sexta-feira, 19 horas, culto no Olarias, no sábado, temos instrução na parte da tarde, nos horários indicados. À noite, 18 horas, temos culto na congregação, onde estaremos celebrando então a Reforma Luterana, às 18 horas, com transmissão aí pelo Facebook. Após esse culto, teremos juventude presencial aqui na congregação e também pelo Meet. Queremos ainda destacar que no domingo não teremos culto na congregação, como habitualmente acontece às 9 horas. Mas teremos uma celebração que, conforme acontece já há mais de 20 anos, um ano é aqui na IELB, outro ano é na ISLB, um momento onde estaremos ouvindo, né, um palestrante falar sobre Lutero e a educação, né, o Dr. Voigt, de São Leopoldo, né, esse ano representando a ISLB, estará dirigindo esse momento especial na celebração que acontece no domingo de manhã às 9 horas, então na igreja do centro então da ISLB, aqui então em Lajeado. Almejamos a todos vocês as mais ricas bênçãos de Deus, uma abençoada noite, abençoado descanso e até na semana que vem, se Deus assim nos permitir. Queremos finalizar esse momento orando a bênção em conjunto e na sequência queremos assim nos despedir cantando hino 149 do Inário Louvai ao Senhor. Então a bênção em conjunto e aí cantemos Rocha Eterna, meu Senhor. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Rocha eterna, meu Senhor, és refúgio protetor, água e sangue ao lado teu, na infamante cruz verteu. Vem, ó Cristo, me lavar do pecado e me salvar. Eu de mim não cumprirei, nunca, ó Deus, a tua lei. Por mais zelo que tiver, por mais pranto
pagar, tu só tu me vens salvar. Nada trago, ó meu Jesus, só recorro a tua cruz. Não me venho em te vestir, só a graça te pedir. Por imundo ao manancial, lava, livra-me do mal. És amparo no viver, és consolo no morrer, esperança no porvir. Tu vieste me remir, rocha eterna me salvar, e em ti me refugiar. Siga com Jesus e siga bem. E até a semana que vem, nesse mesmo horário, se Deus nos permitir. Amém.